Então, como muito bem explicou o meu querido professor Olavo de Carvalho, brasileiro não sabe dizer não sei, né? Brasileiro adora dar opiniões, brasileiro adora falar por horas sobre assuntos que desconhece. Bom, entre os assuntos mais comentados na atualidade, né, considerando que estamos sob o governo PT novamente, estão os conceitos de socialismo, movimento de esquerda, comunismo. Né? Vamos pegar aqui comunismo. Né? Todo mundo adora falar sobre comunismo. Todo mundo assim que acredita, todo brasileiro que acredita que conhece o comunismo. Né? E eu percebo isso por quase toda parte. Como diria Ariano Suassuna, para todo canto que vou. Né? Então, no ponto de ônibus, no mercado, na farmácia, sei lá, no boteco, às vezes até na igreja, em casa, né? Nós vamos visitar os nossos entes queridos que tanto amamos e tá lá, todo mundo falando, querendo, né? Vamos dizer assim, dar a sua opinião, né? Qualificada, entre aspas, sobre, entre outros assuntos, comunismo. Obviamente, né, a ideia de comunismo, né, ela é muito antiga, né? E qualquer pessoa que esteja realmente interessada em compreender isso, compreender esse assunto, comunismo, não só interessada, mas comprometida, né, rigorosamente comprometida, com a vontade firme de se debruçar sobre isso, bom, poderá rastrear retroativamente ao longo da história da humanidade. Vai passar por a utopia de Thomas More, pela República de Platão e ainda, né, dados anteriores. Eu creio que o comunismo é uma tendência muito ruim da humanidade. Ele está na humanidade, acho que desde a queda, né? Tá. Mas, assim, o conceito moderno de comunismo, que é o que realmente, vamos dizer, o que de fato, né, constitui uma grande influência ainda em nossos dias, né? Ele tem um peso em nossos dias, é o conceito marxista, conceito criado pelo filósofo Karl Marx. Né? O conceito, então, de comunismo, né, pela caneta de Karl Marx seria desapropriação da propriedade privada dos meios de produção. E a partir desta frase, desse conceito, né, e dentro também do que se chama a praxis marxista, estabelecida pelo autor, né, você tem assim, a coisa vai se expandindo, se enraizando em diversas, infinitas modalidades estratégicas de infiltração, às vezes mais explícita, às vezes menos explícita, normalmente de forma implícita e insensível, sim, do comunismo como linha política, linha filosófica, mais tarde por meio das artes, né, da massificação das artes, né, o que se chama Revolução Cultural, com Antônio Gramsci. Tudo isso o professor Lavo explica muito bem, Mário Ferreira dos Santos, Eric Foegner, né, entre outros. Né? E é claro que também o berço moderno de tudo isso é a Revolução Francesa. E sim, se você realmente quer compreender, né, o que foi a Revolução Francesa, né, se você realmente está interessado nisso e, né, mais uma vez comprometido, né, em se debruçar sobre a história da Revolução Francesa, o mínimo que seja para você compreender, você perceberá que antes da Revolução Francesa as coisas eram menos piores, principalmente na Europa e na França. Bom, tá. O comunismo funciona ou não? Bom, se você pegasse em grandes livros de história da filosofia, Mário Ferreira dos Santos, Giovanni Reale, ali, entre outros, né, eles explicam que, sim, todas as, entre aspas, profecias de Karl Marx a respeito da abolição do capitalismo, da burguesia, né, o prevalecer da ditadura do proletariado, né, o fim da luta de classes, a centralização do poder econômico, sei lá, a economia planificada, tudo isso não se confirmou. Nada disso aconteceu. Mas eu creio que, falo como estudante, né, é apenas uma opinião minha. Karl Marx acertou, pelo menos no sentido de que o comunismo ele funciona. Se você conversar com qualquer professor universitário que seja assim um adorador de Karl Marx como um deus, ele certamente vai explicar a você o seguinte, que o comunismo não existe, não chegamos ao comunismo, deturparam Karl Marx. Ainda
estamos no processo revolucionário, né, de destruição de uma ordem e estabelecimento de outra, e aí chegaremos ao comunismo, né? Basicamente isso, né? E, bom, mas, concretamente falando, sim, onde quer que se estabeleceu um regime, né, comunista, né, um regime político, né, de governo de base socialista comunista, ele funciona muito bem, funcionou muito bem. Você tem lá a União Soviética, República Popular da China, Cuba, Albânia, por exemplo. Vou puxar aqui uma aulinha, aquelas aulinhas do padre Paulo Ricardo, né, que não passam de pastiches das aulas do professor lá, mas tem um trechinho bem curto que ele diz: onde quer que o comunismo se estabeleceu, o que ele fez? Matou um monte de gente, tomou o poder, matou um monte de gente e enriqueceu. É isso. Então ele é bem eficiente. Ele é muito ruim, realmente, é uma desgraça. Eu creio que o comunismo é uma tendência ruim da humanidade, né? Ele funciona, ele é bem objetivo e bem ruim, é mal mesmo, né? No comunismo como sistema, não existe o comunismo como pessoa, ele não é um agente histórico, os agentes são os seres humanos, né? Ah, mas por que Karl Marx faria isso? Por que esse plano do Karl Marx ele é tão ruim, tão diabólico? Bom, Karl Marx não acreditava em Deus, ele acreditava que tudo é uma convenção, tudo no mundo deve perecer, citando o Fausto de Goethe. Você pode estudar as biografias sobre Karl Marx, sobre a vida de Karl Marx. Sim, ele não acreditava em Deus, ele acreditava que tudo deveria perecer e se estabelecer uma nova ordem, né? Ou seja, é basicamente um intelectual psicopata, né? Então, tudo é relativo. Então, você destrói uma ordem e põe outra. Existem, inclusive, sentenças de Karl Marx que basicamente não só, né, são assim, porque o Karl Marx é o grande pai aí, né, de todos os regimes totalitários, mas também de forma indireta, nazismo, fascismo, ele tem essa influência. Basta você puxar lá na Gazeta Renana para que, assim, aspas para ele, de modo que o comunismo triunfe, é necessário que todo o lixo racial seja eliminado. Então, quer dizer, essa é mais ou menos a mentalidade do grande guru dos tempos modernos.